Olá, amigos. Vamos à resolução da questão número 3. Ele diz assim: o motorista partindo de São Paulo às 14 horas pretende chegar a Ribeirão Preto, distante 390 km, às 17 horas e 30 minutos. Durante os primeiros 50 minutos da viagem, ele mantém uma velocidade de 120 km por hora, quando um defeito mecânico o obriga a parar durante 15 minutos. A velocidade média que ele deve manter no restante do percurso para chegar no horário previsto é de quantos quilômetros por hora? Então, amigos, o primeiro passo é a gente fazer um pequeno desenho. A gente sempre faz, né? Vou colocar aqui São Paulo, colocarei aqui Ribeirão Preto, certo? Ele diz na questão que a distância entre essas duas cidades é de 390 quilômetros. Na verdade, isso será o meu ΔS total. A distância total percorrida vai ser 390 quilômetros. Como ele sai de São Paulo às 14 horas e chega em Ribeirão Preto às 17 horas e 30 minutos, então tenho certeza absoluta que isso tudo durou um tempo de 3 horas e 30 minutos. O que corresponde, senhores, a um tempo de 210 minutos. Já que se eu pegar as 3 horas e multiplicar por 60, eu vou achar 180 minutos, mais os 30 minutos que eu já tinha, isso dá 210 minutos. Né? Ele fala aqui na questão que o carrinho ele sai desse ponto e ele percorre lá durante um tempo de 50 minutos, né? Eu vou chamar esse tempo aqui de ΔT1, 50 minutos, tá? Com uma velocidade média de 120 km por hora. Até que ele chega num ponto onde ele para durante 15 minutos, ou seja, ele ficou parado durante esse tempo. E logo após ele continua a viagem dele, logicamente, tendo que percorrer essa distância restante, senhores, que é o que vai ficar faltando para ele completar a viagem dele, com uma velocidade. É justamente essa velocidade que ele pergunta para você. Para a gente calcular essa velocidade, a gente precisa de duas coisas, porque velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, vou precisar dessa distância percorrida nesse trecho, que eu vou chamar de ΔS2, e, logicamente, vou precisar do tempo. Né? O tempo é bem simples para a gente calcular, porque basta a gente pegar o tempo total, que foi aquele tempo que eu fiz lá em cima, 210 minutos, menos 50, menos 15. Repare que menos 50, menos 15 é o tempo que ele andou, mais os 15 minutos que ele ficou parado. Então, esse tempo aqui, ó, que é o que a gente chama de ΔT2, ele vai ser igual a 145 minutos. Correto, amigos? Então, esse tempo aqui básico é o tempo que a gente tem, que ele percorreu o restante do trecho. Para a gente saber o quanto falta para ele completar essa viagem, é o ΔS2, senhores, eu vou precisar calcular o quanto ele percorreu aqui para reduzir de 390. Logo, basta a gente pegar essa parte aqui da questão e calcular o ΔS. Como ΔS é velocidade vezes tempo, meus amigos, agora é bem simples, porque eu vou calcular o ΔS1 com o V1 e o ΔT1. Só que ele me deu a velocidade é 120 e o tempo é 50 minutos, 50 sobre 60. Posso simplificar aqui o 60 com o 120, vai dar 2 vezes 50. Então, a distância que ele percorreu na primeira parte é igual a 100 km. Ou seja, o que ele percorreu neste pedaço foi 100 km. E o que falta para ele percorrer é simples.
basta eu pegar essa distância, que é o 390, e reduzir de 100, ou seja, isso vai dar 290 quilômetros. Como agora eu tenho tempo e tenho o espaço, eu posso calcular a velocidade V2, que será igual a 290, dividido por 145. Porém, esse 145 está em minuto, eu tenho que passar para hora, divido ele por 60. Eu fico aí então com uma divisão de fração, 290 vezes o inverso da segunda, que é o inverso da de baixo, 60 sobre 145. Posso simplificar 290 com 145, eu vou ter aqui 2 e aqui eu vou ter 1. Logo, a velocidade 2 é igual a 120 km por segundo. Coincidentemente, essa velocidade é a mesma que ele percorreu o primeiro trecho, mas foi pura coincidência. Amigos, senhores, um grande abraço e até a próxima questão.